Oi, gatas! Eu sou a Mônica, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre a sensibilização do nosso corpo. Como que a gente sente essas estruturas? E eu tenho uma sugestão de prática para que você possa fazer para perceber, melhorar essa sensação que você tem no toque do seu corpo. E para que a gente vai fazer essa prática? Para que serve isso, né? Para a gente trabalhar o reconhecimento corporal. Então a gente tem umas questões que são importantes porque a partir do momento em que a gente adentra nesses espaços que a gente ainda não se dá conta, a gente começa a se familiarizar com essas sensações. E o porquê que é importante essa familiarização? Para que a gente reconheça o limite daquilo que o nosso corpo está sentindo e expressando. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso no próximo vídeo, que eu vou trazer algumas reflexões mais teóricas sobre essa prática. Mas nesse primeiro momento, é interessante a gente trabalhar de forma ativa essas sensações, para que depois a gente consiga, então, se aprofundar no conhecimento disso tudo. Então, a ideia é que você busque um lugar que seja confortável. Pode ser no seu quarto, se você mora com muitas pessoas, né? Ou pode ser na sua sala, mas algum lugar que seja confortável, que você possa se aquecer, né? Tá tão frio. Agora a gente está no inverno, se você estiver fazendo a prática no verão também, busque um lugar gostoso para ti. E para que esse lugar esteja gostoso, às vezes é interessante você fazer uma preparação, tanto do seu corpo quanto do ambiente. Então, quem sabe uma ritualização, uma velinha, um cheirinho, uma cobertinha, um ar-condicionado, eu não sei aonde você está fazendo essa prática, mas é importante que esteja harmônico, para que você possa de fato se entregar para a tua experiência, tá bom? Eu não quero que você me imite, porque eu não vou estar fazendo a prática, mas eu estou aqui te orientando. Então pode ser que você faça essa prática nesse momento, ou que você termine de ver esse vídeo, eu já vou pedir para você curtir, acompanhar e seguir aqui o nosso canal, tá bom? Então, independente do momento que você vai fazer essa prática, se é agora ou um momento próximo, você vai estar nesse ambiente gostoso para ti. E aí é importante que a gente fique com poucas peças de roupa, tá? Para a gente ter o contato de fato com a pele. Então, se você tá de blusa, né, porque o lugar pode estar muito frio, você acaba, sim, podendo estar fazendo a prática, mas a tua pele, ela tá muito coberta, então é importante a gente estar com a pele mais exposta. E a prática consiste na seguinte coisa, né? A gente vai tentar tirar essa sensibilidade extrema ou trazer uma sensibilidade para um corpo que está aí ausente, esquecido. Então a gente busca trabalhar esses dois extremos, né? Tanto aquela pessoa que é muito sensível na pele, sente muita coisa, e aquela pessoa que não sente absolutamente nada, porque o corpo está lá basicamente só carregando os pensamentos e emoções. Então, independente de em que polo você se encontra, a prática ela vai ser benéfica para você. E a gente vai começar friccionando as partes do corpo, né? Então você pode começar pelos extremos, mãos, braços, vai friccionando a sua pele, aquecendo, sentindo, né? Pele com pele. E aí você vai buscar lugares que geralmente você não tem muito contato, nem visual e nem de tato mesmo, né? Que seria lugares que geralmente a gente deixa para lá. Então, embaixo do braço, entre as pernas, na parte posterior, na parte de trás, né? Nas costas, geralmente é mais difícil de a gente estar tocando as nossas costas diariamente. Então, busque
tocar o seu corpo com as suas mãos, esses lugares basicamente esquecidos. Você vai perceber que algum desses toques eles vão ser estranhos, porque você não reconhece eles em si mesmo. Então, volta e meia, a gente busca muito esse reconhecimento do outro, né? Quando a gente tá meio carente, quer um carinho, aí a pessoa vai lá, te faz um carinho, tanto um amigo, amiga, quanto carinho mais próximo, né? De alguém que você tá se relacionando. Eu, né? Nós acabamos buscando às vezes esses contatos de uma outra pessoa por conta de que a gente não é acostumado a tocar nesses ambientes, nesses lugares. Então, é esse o convite da prática. Você vai começar com fricções para aquecer a sua pele, né? Tirando essa sensibilidade extrema ou entendendo que essa estrutura ela existe aí em você. E depois você vai estar fazendo toques com pressão, como se fosse uma massagem, vai fazendo essa soltura do teu músculo e dos teus ossos, como se a gente fosse descolar uma coisa da outra, né? Claro que isso tudo nesse universo mais abstrato, digamos assim. Então você vai fazer essas solturas, né? Vai chacoalhar, vai mexer, vai apertar, fazendo com que você deixe mais solto, mais relaxado esses músculos dos seus ossos, dessas estruturas rígidas e fortes que você tem no seu corpo. Reconhecer, né, essas partes mais moles, das partes mais rígidas, mais firmes. Então, entender que a gente tem esses dois campos, que os dois exercem papéis diferentes e com a mesma importância. Reconhecer, então, essas estruturas do corpo fazendo esses movimentos. E isso aqui eu estou fazendo só nos braços, mas eu sugiro que você faça no seu corpo todo. E principalmente um ponto interessante de ser trabalhado nessa prática é a nossa face, né? A nossa face, tirar essa rigidez, essa tensão de toda a estrutura da sua face, pescoço. Isso vai ajudar você a relaxar também durante essa prática. Mas a intenção desse momento, a intenção dessa atividade é esse reconhecimento de lugares em que você não está acostumado a se perceber, a se permitir tocar. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa profundidade do que o nosso corpo nos traz nessa perspectiva do toque em relação às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Então, no próximo vídeo, eu te convido para acompanhar, para saber aí um pouquinho mais. Não esquece de curtir o canal. Beijinho, até a próxima!